Boa noite, amigos e amigas da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Começamos agora mais uma edição do programa AFPESP na TV, que apresenta em sua grade de programação entrevistas, variedades e dicas gastronômicas. Hoje recebemos em nosso estúdio, para mais uma conversa de grande interesse dos servidores públicos, o Dr. Marco Antônio Inocente, presidente da Comissão de Precatórios do Conselho Federal da Ordem dos Advogados. E também recebendo o Dr. José Jerônimo Nogueira de Lima, advogado especialista em direito público. Então já estão apresentados e esse é um assunto recorrente nas nossas conversações diárias com as lideranças de servidores públicos, os precatórios. Mas muita gente que está nos assistindo agora fica meio atordoada no que significa efetivamente precatório. O que é o precatório, doutor Marco Inocente? Presidente Duarte Moreira, é um imenso prazer estar aqui participando desse programa. Os precatórios, é um nome muito feio para uma coisa muito simples. Precatório é uma ordem que o judiciário emite para o Poder Executivo, cobrando o valor correspondente a uma condenação sofrida num processo judicial. Então, o precatório nada mais é do que um documento que é emitido pelo juiz do processo ao final da demanda, quando vencido o poder público e resulta um valor para que seja pago ao credor. Esse valor é requisitado por meio de um precatório. O Tribunal de Justiça expede todo ano os precatórios para as entidades devedoras e elas deveriam cumprir isso no prazo fixado pela Constituição, que é de 18 meses. Mas o senhor está falando do gênero, né? Por exemplo, eu observo que muitas vezes existe prioridade com os precatórios alimentares. E existem também os precatórios que são cobrados pela iniciativa privada ou também por prestadores de serviços da iniciativa privada. Então, nós temos aí uma espécie de precatório, seria isso? Os precatórios podem ser classificados em duas espécies, né? Os precatórios de natureza alimentar, né, e os precatórios de natureza não alimentar, ou de outras naturezas, como o Tribunal de Justiça de São Paulo se refere aos precatórios que não são de natureza alimentar, né? Então são essas duas grandes espécies. Os precatórios de natureza não alimentar são todas as outras demandas contra o poder público que não digam respeito propriamente a verbas que possuam natureza alimentar. São as desapropriações, são indenizações, são ações de natureza tributária, né? São ações que não têm natureza alimentar, o valor não tem natureza alimentar. Eu perguntaria aqui ao Dr. José Jerônimo Nogueira de Lima, que é especialista em direito público, que definisse os precatórios alimentares que são de grande interesse, principalmente para a nossa clientela de servidores públicos. Presidente Duarte Moreira, é um prazer também estar aqui, né, nessa entrevista tão esclarecedora para os funcionários públicos. O precatório de natureza alimentar são, de uma forma geral, os precatórios decorrentes de condenação de ações de servidores públicos. Ações de uma forma ampla, visando aposentadoria, gratificações, extensões de vantagens, ações de funcionários públicos de uma forma geral, que são de caráter alimentar, porque realmente representam uma natureza salarial, vamos colocar assim. Olha, para quem nos assiste pela primeira vez, é bom que a gente diga que os precatórios alimentares, ou precatório alimentar, como queiram, na realidade, é uma dívida trabalhista do serviço público para com o servidor. Perfeito? Perfeito, doutor Marco Antônio? Perfeito. São inclusive, né, verbas que compõem a remuneração dos funcionários, que compõem os proventos, as pensões, todos esses valores que são essenciais que o trabalhador, né, recebe para se manter, para sustentar a si e a sua família, né? Essas verbas que são eventualmente suprimidas pelo poder público, né, tem a natureza alimentar. Então, esse precatório, inclusive, tem preferência no recebimento. O Estado, o governo, né, os municípios, o governo federal, os governos dos estados, quando fazem o pagamento dos precatórios,
fazem em primeiro lugar o pagamento dos precatórios de natureza alimentar. E aí, depois de pagos os alimentares, são pagos os demais de outras naturezas. Bem, e a gente sabe que existe um grande acúmulo ao longo dos anos de precatórios de natureza alimentar. Atualmente, estão fazendo pagamentos referentes a que ano de precatório alimentar? Olha, essa questão em São Paulo, ela é muito complexa, porque há diferenças de precatórios de natureza não alimentar, muito antigos, da década ainda de 80, década de 90, com o início da década de 90, que não haviam sido pagos pelo governo do Estado de São Paulo. Então, hoje o tribunal está destinando parte significativa dos recursos que são destinados pelo governo do Estado para pagamento de precatórios de outras naturezas. E assim, os precatórios de natureza alimentar acabam sendo, mais uma vez, represados, né, fazendo com que os servidores, principalmente os servidores públicos, tenham que aguardar hoje aproximadamente 20 anos de espera, né, para receber o seu precatório. Hoje, presidente Duarte Moreira, os precatórios alimentares estão sendo quitados pelo ano de 1998, né? É um grande atraso, é um atraso muito grande, e os recursos que hoje estão sendo destinados, né, pagam esses precatórios não alimentares de outras naturezas mais antigos, né? Eles, de fato, são mais antigos do que esses precatórios alimentares, que são mais novos, mas mesmo sendo mais novos, tem aproximadamente 20 anos. Permita-me uma observação. O senhor falou que estão sendo pagos precatórios do final da década de 90. Então, aí perfazendo um número considerável de anos, até 20 anos. O senhor teria uma estatística de quantas pessoas já faleceram sem receber o seu direito de precatório alimentar? Porque, veja só, se a pessoa entrou pleiteando um precatório alimentar, quando ela se aposenta, convenhamos que se aposente com 65 anos, aliás, agora mais agravado com a PEC da Bengala, que se transformou em lei, as pessoas então poderão trabalhar até os 75 anos. Imagine uma pessoa com 75 anos de idade que se despeça do serviço público compulsoriamente por conta da aposentadoria e desse limite de idade, essa pessoa venha a pleitear o pagamento de um precatório alimentar. Se demanda 20 anos, essa pessoa vai receber esse precatório se viver com 95, com 100 anos. Então, o senhor tem uma estatística de quantas pessoas já faleceram ou não? Estima-se que aproximadamente 100 mil credores de precatórios do Estado de São Paulo já tenham falecido. Hoje o tribunal administra créditos ou dívidas dos governos do Estado de São Paulo e dos municípios paulistas de aproximadamente 1 milhão de credores. 1 milhão de credores que estão aguardando por prazos muito grandes, prazos superiores a 10, às vezes, no caso do Estado de São Paulo, quase 20 anos, né? Isso após a requisição do pagamento, ou seja, entre o ingresso do processo, que é bem anterior, né? Então você tem aí um prazo superior a até 25 anos, 30 anos. Demandas absolutamente sem nenhuma complexidade, demandas simples de quinquênios que não são pagos, licenças prêmios, diversas verbas que são suprimidas dos servidores públicos, questões relativas às aposentadorias, questões que não envolvem perícias com prazos dilargados de realização, questões absolutamente de direito que envolvem uma interpretação dada pelo juiz, a questão analisada em segundo grau pelo Tribunal de Justiça, com eventual recurso para os tribunais superiores. O processo volta, mas ele aí já se consumiu aí 5, às vezes 10 anos. Aí, no final da execução, é que se é expedido esse precatório. Nós estamos falando de precatórios expedidos há praticamente 20 anos, mas os processos são bem anteriores. Então, nós estamos falando de uma dívida superior a até 30 anos. E isso implica também uma razão de atraso para o recebimento dos precatórios, porque com a abertura da sucessão com o falecimento do credor, né, os herdeiros têm que se habilitar no processo onde há o crédito para receber.
E isso também faz com que haja mais trabalho a ser realizado, né? E, portanto, mais tempo para que os legítimos credores, os detentores daquele direito, possam levantar, receber esses valores. Essa demanda de tempo que o precatório está praticamente pontuando, um tempo assim de 20 anos para ser pago, seria uma procrastinação no pagamento do precatório? A quem interessa adiar o pagamento dos precatórios? Existe dinheiro, doutor Marco Antônio Inocente? Por que essa demora tão longa para se pagar um precatório? A questão dos precatórios, a partir do momento em que, com a Constituição de 88, se estabeleceu uma forma de pagamento com critério, né, ela estabeleceu, em outro dispositivo da Constituição, uma sanção para o caso de não cumprimento da decisão judicial ou não pagamento daquele débito, né, que seria o sequestro de valores. Acontece que o sequestro de valores foi sendo interpretado ao longo do tempo pelos tribunais como uma hipótese que só teria cabimento se houvesse preterição de um credor mais antigo, né, em relação ao pagamento de outro credor de precatórios, né? De forma que, como não havia pagamento e não havia pagamento para ninguém, né, não se podia usar dessa medida de sequestro. O que a Constituição previa em outro dispositivo, né, era o caso de intervenção federal, porque se conceberia que uma ordem judicial determinando o pagamento de uma quantia deveria ser realizada e, se assim não realizasse, haveria um descumprimento dessa ordem judicial, o que caracterizaria a hipótese de intervenção federal. O Supremo Tribunal Federal, na década de 90, julgou essa questão e, por maioria, entendeu que ele não poderia simplesmente determinar o sequestro nos estados em que havia uma significativa mora no pagamento dos precatórios, porque não se trataria de uma questão administrativa, se trataria de uma questão de materialidade para se poder efetuar o pagamento, ou seja, não era uma questão que estaria ao alcance do governo pagar ou não, não era uma opção. A questão não havia o recurso para pagar. Então o Supremo Tribunal Federal, naquela ocasião, disse, olha, se não é possível porque não há recursos, não adianta trocar o governador ou o prefeito por um interventor, porque a consequência vai ser a mesma, não vai haver recursos para pagar o precatório. Essa sinalização da jurisprudência do Supremo fez com que se animasse vários governos a não mais pagar as dívidas, simplesmente ignorar, né? E há condenações, inclusive, de prefeitos que sequer passaram a orçar os valores requisitados pelo Tribunal de Justiça. Quer dizer, uma tremenda afronta à Constituição Federal. A partir daí, houveram duas moratórias, né? Uma na própria Constituição de 88, que admitia um parcelamento em até 8 anos dos precatórios, e depois, na emenda 30, em 2000, mais 10 anos de prazo para pagar. Significa essas reformas que são reformas moratórias, na realidade. Todas moratórias. Não é verdade? Bem, olha, pelo relevante tema que nós estamos tratando, nós vamos programar, se o senhor me permitir, porque o nosso tempo está se esgotando, um novo programa para a gente trazer aqui casos pontuais, até mesmo coisas que precisam ser esclarecidas por um especialista, que é o Dr. Marco Antônio Inocente, da Comissão de Precatórios da Ordem dos Advogados. Imagine a relevância do assunto, que a própria Ordem dos Advogados do Brasil instituiu uma comissão de precatórios. E o Dr. Marco Antônio Inocente é o seu responsável. Eu agradeço a todos, uma boa noite e até o próximo programa. E continue aqui com a nossa grade de programação, que tem muitas novidades para os nossos associados da FIPESP e para o público em geral. Muito obrigado, boa noite. Olá, amigos da FIPESP. Se você reside na capital ou Grande São Paulo e precisa fazer sua declaração de imposto de renda, aproveite o serviço especial da Controladoria. Como em outros anos, uma equipe preparada vai atender os associados para fazer a declaração.
O serviço de agendamento começou em 15 de fevereiro pelo site www.afepesp.org.br. Ainda temos vagas. Você pode acessar o site ou agendar pessoalmente na sede, de segunda a sexta, das 9 às 17 horas, no 7º andar, na rua Dr. Bittencourt Rodrigues, 155 Sé. Aproveite e faça sua declaração com os profissionais especializados da FEPESP. A yoga tem como prioridade fazer um trabalho através do corpo, para que a mente possa se aquietar. Então a busca da yoga é trabalhar as posturas físicas de forma que a coluna fique mais elaborada, você ganhe uma consciência corporal, isso permite que você fique por mais tempo sentado e com isso desenvolva a arte da meditação, que tem, esse objetivo da busca do que é em mais interior, a paz, o divino em cada um de nós. Olá, amigos da FEPESP! Começamos nossa reportagem mostrando um pouco da música de Marcos Santuris, que toca no encontro de Hatha Yoga na FEPESP, e a explicação sobre a prática da yoga, uma atividade que envolve posturas físicas diferentes que visam o equilíbrio do corpo e da mente, como explicado pela professora Silmara Borges. É uma prática oferecida há alguns anos pela Coordenadoria de Esportes aos associados e dependentes da AFPESP. Também faz parte da programação das regionais de Bauru, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São Carlos, São José do Rio Preto e São José dos Campos. O conceito da yoga é um trabalho de corpo e mente, originário da Índia. Yoga significa controlar e unir. São diversos os ramos da yoga, cada um deles com ações e atividades diferentes. Trabalham com as pessoas na promoção da qualidade de vida. Na aula da sede, conversamos com a aluna Carmen Queiroz, agente fiscal de renda aposentada e praticante da Yoga FIPESP há mais de 7 anos, que tem um depoimento importante sobre a yoga. Confira. Olha, eu pratico yoga já há mais ou menos de 7 a 8 anos, sempre aqui na FIPESP, que foi onde eu comecei. E a ideia principal de começar a praticar o yoga foi, lógico, uma coisa de me sentir harmonizada, inteira, suavizada. E eu acho que eu tive isso, tenho isso e muito mais, porque o yoga traz para você uma integração de alma, espírito e leveza, né? Que no dia a dia faz muita diferença, Eu acho que praticar yoga deveria ser assim para todo mundo, meio que obrigatório. Bom, o que mais eu posso dizer dos benefícios que a yoga me trouxe? Na minha profissão, como cantora, as respirações aprendidas pela yoga são extremamente importantes porque fazem parte do bem-estar de uma garganta, do equilíbrio, de tudo isso. Posturas, né? A gente vai aprendendo posturas, colocando tudo no lugar, as dorezinhas aqui você vai ajeitando. É uma coisa meio de longo prazo, às vezes as pessoas não têm muita paciência, mas é uma coisa de longo prazo, mas é permanente depois, é muito permanente.
Então é uma coisa na qual você se acostuma e vai fazendo, vai levando, é coisa para a vida inteira. Então você pode fazer a yoga, você pode fazer a sua ginástica, você pode fazer o seu pilates, tudo isso está muito integrado. E a yoga é a coisa do espírito, né? De você fazer essa integração maravilhosa do bem-estar da cabeça. É tudo, quer dizer, eu sou extremamente, como é que eu vou dizer, eu sou suspeita, porque eu adoro, e tenho que dizer para vocês também que o que a gente tem aqui das aulas de yoga na FEPESP é maravilhoso, professores maravilhosos, e é uma coisa assim que a gente tem que agradecer à FEPESP por a gente ter. Pena que não dá para ser para todo mundo, né? Mas a gente vai alterando, vem uma turma, depois vem outra. E é isso, gente. É muito legal. Eu só posso dizer para vocês, venham, praticam o yoga, que faz parte hoje nesse mundo tão conturbado. É a melhor coisa que a gente pode fazer para a gente, para o nosso bem-estar e para a nossa convivência com o outro. Se você gostou, procure em nosso site mais informações dos horários e locais das aulas. A yoga cresce o número de adeptos a cada dia, porque produz a sensação de bem-estar que todos nós procuramos. Fique conosco e aproveite nossa dica gastronômica. Até a próxima! Boa noite, amigos da FEPESP. Hoje vamos apresentar uma receita muito elogiada, que é frequente no cardápio da Unidade de Lazer em Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo. Trata-se do famoso escalope com batata duquesa. O escalope é uma fatia fina e pequena de filé de carne, branca ou vermelha, cortada transversalmente e servida de várias maneiras. A Unidade de Lazer Caraguatatuba foi inaugurada em 5 de novembro de 1985 com chalés e até hoje preserva esse estilo praiano. O chalé Porto Novo tem capacidade para até 4 pessoas, com TV de LCD, ar-condicionado, frigobar e demais móveis que completam o ambiente com conforto. A atual gestão tem projeto de reforma em andamento, que vai melhorar ainda mais a infraestrutura da unidade. No restaurante da unidade, você poderá saborear nossa dica gastronômica deste programa, que é o escalope com batata duquesa, muito simples e rápido para fazer. Anote os ingredientes para uma porção individual. 1 bife de contrafilé, 1/4 de cebola média, meia colher de sopa de manteiga,
Para o molho, você vai precisar meia colher de manteiga, uma colher rasa de óleo, um tablete de caldo de carne, meia xícara de cerveja, uma colher de sopa de farinha de trigo, 15 mililitros de água para dissolver a farinha e 1/4 de xícara de champignon fatiado, uma colher de molho inglês. Já está com todos os ingredientes? Então comece grelhando o bife com a manteiga, corte em fatias finas e pequenas e reserve. Aproveite o mesmo recipiente e doure a cebola e também reserve com o bife picado. Vamos fazer o molho em outra panela. Coloque o óleo, a manteiga e o caldo de carne e mexa. Em seguida, acrescente a farinha de trigo dissolvida em água, coloque ainda a cerveja e o molho inglês. Assim que engrossar, coloque os champignons fatiados e cubra a carne. Este prato saboroso e rápido de fazer com carne vermelha fica ótimo com batata duquesa, que é muito simples também. Você vai precisar de uma batata média, uma colher de sopa de manteiga, uma gema, caldo de galinha em pó. Cozinhe a batata na água com o caldo de galinha. Passe no espremedor e misture a manteiga e a gema. Ficará uma massa que você pode colocar em um saco de confeitar para fazer pequenas bolinhas. Coloque numa assadeira untada ou com papel manteiga. Use mais uma gema, se preferir, para pincelar a batata e coloque no forno. Pronto! Sua batata duquesa é excelente para compor a refeição. Espero que tenha gostado das nossas atrações. Mande sugestões pelo e-mail afepesp@afepesp.org.br. Obrigada por sua audiência e até a próxima semana, com novas entrevistas, reportagens e outra dica gastronômica.